Olá, hoje é dia 3 de dezembro de 2015 e você está ouvindo a 71ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E direto de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo jóia, cabeça. Hoje é Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e isso tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje, hein, cara? Isso tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Foi uma felicíssima coincidência a gente gravar essa edição do dia de hoje. Bacana. O dia de hoje promete. E como é que são as coisas aí, cabeça? Caio, por aqui tudo certo. No âmbito pessoal, a gente a gente aumentou a família com um filhote de Whippet que está aqui abrilhantando a gravação do Ainda Sem Nome com suas peripécias e traquinagens. Agora você criou uma cilada para si mesmo, porque a imagem que ilustra esse post vai ter que ser a foto do seu novo companheiro, da sua nova companheira aí, né? Olivia Whippet. Olivia, nome propício, cara. Exatamente, para a raça. Bacana. Mas ontem aqui tô aproveitando as benesses do trabalho em casa, quando eu escutei uma série de buzinas, helicópteros, um pouco de caos, quando eu descobri através do Twitter que estudantes da rede estadual estavam manifestando na esquina de baixo da minha casa. E eu fiquei muito feliz, cara. Falei, bicho, faça isso, sacou? Continue fazendo isso, ocupem as escolas e mostrem. Porque é muito engraçado quando as pessoas falam assim, mas o cara vai manifestar 7 horas da manhã numa esquina movimentada. Vai porque é assim que as pessoas vão saber que você tem uma causa pra ser defendida, né? Isso aí, cara. E aí eu fiquei muito triste, velho, depois quando eu vi que a polícia resolveu encerrar do jeito padrão dela, sabe? Com gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, e isso me deixa muito chateado no final das contas, porque qualquer manifestaçãozinha de 10 pessoas na rua pedindo cabeça de governante fala que tudo que a gente precisa é mais educação. E quando você vê estudantes efetivamente querendo mais educação, aí não pode porque está atrapalhando o trânsito, né? Então, cara, é complicado isso, né? Essa reação da polícia de São Paulo é um verdadeiro flashback aos anos 1970, né, cara? E não só isso, né, cara? Você vê que a opinião pública, o cidadão comum prefere chegar cedo em casa quando o problema não é a educação deles, sabe? A educação dos outros. Pois é, cara, sobre isso, é muito legal você ter falado disso, cabeça. Ontem eu estava, e aí vale um parêntese dentro do parêntese, eu estava assistindo TV ao vivo no meu Apple TV, muito legal, você também pode fazer isso, de qualquer forma. Eu estava no YouTube, eu estava assistindo um jogo de basquete ao vivo, que estava acontecendo aqui na arena do Minas Tênis Clube, o Minas contra Mogi. E aí terminou o jogo, eu fui procurar outras coisas ao vivo no YouTube. E eu achei uma transmissão ao vivo da TV Cultura, daí de São Paulo, o Cultura Debate, uma coisa posterior aí do Jornal da Cultura. E aí era um debate que tinha o infame Pondé. Cara, deu uma estragada na minha noite ver a opinião do Pondé sobre essas manifestações aí em São Paulo e o jeito que a TV Cultura fez a coisa. Então, o lado legal disso tudo que eu estou falando é de você poder assistir TV ao vivo no YouTube. Era uma transmissão oficial da TV Cultura. O lado triste era o discurso, cara. Eles colocaram um professor de economia da USP para argumentar que manifestar-se em via pública em São Paulo colaborava ainda mais para a economia do país, que já está cambaleante. Porque ao bloquear uma via pública, você atrasa entregas, você atrasa a produção do país e isso vai ter impacto no PIB. Cara, e aí na sequência de uma coisa legal dessa que o cara falou, me veio o Pondé dizendo que, desqualificando completamente o movimento estudantil, falando que o movimento estudantil tem a ilusão de que é relevante. Caramba, bicho, aquilo me deu uma vontade de vomitar quando eu escutei, porque é de uma atrocidade, é de uma malvadeza, é um comentário tão vil que, sei lá, a única coisa que me veio na cabeça foi a importância dos movimentos estudantis, por exemplo, no Chile,
que eu presenciei estudante lá se manifestando e a sociedade toda apoiando os estudantes porque eles estavam defendendo interesses de todo mundo, como é o caso do que está acontecendo em São Paulo, né, cara? Então a gente precisa rapidamente rever as nossas referências, e isso, o que a gente consome de mídia, eu falo do cidadão médio, que é exatamente essa postura que é doutrinada, de que é mais importante você chegar cedo em casa do que defender os seus direitos ou alguém defender os seus direitos, né, cara? A gente vê isso em todo e qualquer... Isso não é um privilégio da TV Cultura, que é do governo de São Paulo. Isso é uma coisa que a gente vê em todas as emissoras, né, cara? Quando tem uma manifestação e há cobertura jornalística dessa manifestação, muito provavelmente o enfoque vai ser do caos no trânsito. A manifestação provoca caos no trânsito. É complicado. Tá, isso é não só manifestações, mas manifestações também. Quando, acho que foi uma das primeiras mortes de ciclista na Paulista, que foi um caso quando um motorista de ônibus jogou o carro em cima da ciclista, a manchete era: trânsito trânsito trava na região da Paulista, ou região está muito ruim por causa de um acidente. Tipo, quando, velho, que isso virou uma importância, sabe? Tipo, o trânsito, a entidade de trânsito é mais importante do que o direito à educação, do que a morte de uma pessoa. É tudo muito esquisito, velho. Pois é, e é engraçado que as pessoas, quando elas recebem esse tipo de notícia, elas não contestam, porque é mais cômodo para a gente só olhar a consequência última disso, que é a inversão total de valores, que é essas relações que as pessoas constroem umas com as outras e não prestam atenção na origem disso tudo. Não que o único culpado seja o jornal, mas que ele tem um grande peso. É claro que tem, né, cara? É foda, cara. É foda e enfim, desanima um pouco. Os ocorridos de ontem, né? Eu não vou nem falar da parte política, porque ali todo mundo é grande, todo mundo sabe se defender de alguma forma. Uhum. Mas até pegando carona no dia internacional das pessoas com deficiência, mais um ataque, mais um tiroteio nos Estados Unidos. Segundo o Vox, é o 350º antes do fim do ano. Então, quase mais que um por dia. Mais de um por dia, exatamente. E, curiosamente, foi num centro para pessoas com autismo, né, bicho? Então o negócio é foda. Cara. É difícil ter fé, às vezes, na humanidade, cara. Cara, é complicado, né, Vem bicho? meteoro. Pois é. Não, em outras frentes a gente vê parlamentares defendendo o porte de arma, né, cara? Assim, que todo mundo possa ter armas, como acontece nos Estados Unidos. Imagina briga de trânsito no Brasil com arma e tudo mais. A gente vai ter muito mais mortes do que a gente já tem, né, cara? Sim. É complicadíssima a situação, foda. Mas não desanimemos, cabeça, porque a gente tem um assunto que ele dá pano para manga e a gente precisa falar sobre isso, porque falando sobre isso a gente, no mínimo, levanta o assunto para que as pessoas reflitam. Reflitam e, fazendo a ponte, façam feito o Narcélio fez. Que comentou. É que eu fiquei pensando, mano, que essa frase ficou esquisitíssima. Faça feito o Narcélio fez. Mas fé, troca, estrava a letra? Né? Tipo, nome de banda indie também, né? Faça feito o Narcélio. E deixe seu comentário no aindasemnome.me, onde você vai ver todos os outros episódios deste distinto podcast. Uhum. E se você também usa o iTunes, por favor, assine o nosso podcast e deixe seu review lá, para que mais pessoas conheçam também o Ainda Sem Nome. É isso aí, pessoal. Comentem, dê a sua estrelinha, retweetem, recomendem, porque é muito interessante saber se a gente está atendendo às suas expectativas no que se refere às suas exigências podcastísticas. Exatamente. É isso aí. Caio, vamos lá, né? Vamos lá, cara, migrando para o assunto central deste episódio. Que é aquele caso de uma certa página, onde estava pedindo o fim dos direitos para pessoas com deficiência
no dia a dia, né? É isso aí, cara. É um negócio de se refletir sobre, né, bicho? Exato, Caio. Eu fiquei... Quando eu vi essa página, era pelo fim dos privilégios para deficientes. Eu fiquei... Sério, eu falei, isso não pode ser verdade. Isso... Tipo, a gente... a internet dá voz para todo tipo de gente maluca. Mas isso era... Isso era fora do padrão, entendeu? Meio que passou dos limites muito na cara, né, cara? Você não foi o único. Muita gente, na hora, desconfiou da veracidade disso. E o lado bom que aí te faz ter fé de novo nas pessoas é que os comentários naquela página eram 99,9% contra o que estava escrito ali. E aí apareceu que isso na verdade era uma campanha da Prefeitura de Curitiba, a famigerada Prefeitura de Curitiba nas redes sociais. Mais uma vez a Prefs, né? Cara, pois é, eu não sei qual que de certo se isso foi uma coisa para alavancar discussão na mídia social ou se foi aquele negócio mais amplo, né, do que na mídia social apenas, mas eu fiquei confuso. Eu confesso que eu não cantei essa pedra de cara. Eu realmente acreditei que era verdade a coisa, mas eu não consegui ter reação, cara. Eu não compartilhei, eu não curti, eu não consegui nem fazer um comentário indignado, porque pra mim era uma coisa tipo aquele movimento patriotas, sabe? Sei. Os caras que, sei lá, inflam pichulecos por aí. Isso era de um absurdo daquele nível. Então, sei lá, eu não consegui ter reação. E aí quando veio isso, eu vi muitos alunos lá da pós em comunicação digital conversando sobre isso no nosso grupo do Facebook. Eu vi muita gente falando da indignação desse caso e opiniões conflitantes, né? Algumas pessoas falando, não, isso daí é legal que levanta a discussão e tal. E aí outras pessoas mostrando falas de deficientes, falando que isso é um retrocesso, que por mais que seja uma ação dessa, isso causa um problema para quem tem deficiência e tal. Então ficou uma coisa muito assim ambígua, né, cara? Muito sem um propósito claro, assim, né? A primeira reação que eu tive também foi tipo a sua. Foi tipo assim, não, isso é zoeira. Aí li assim os comentários, falei, não, fechei a página, falei, não, isso não pode ser sério. Tipo, alguém não é possível que tenha alguém tão sem noção no mundo assim, entendeu? E falei, não, deixa os malucos ficarem pra lá. E aí eu li isso de alguma forma, acho que foi no Twitter, provavelmente, e fiquei pensando, cara, o problema é que quando isso torna-se viral, os deficientes que brigaram contra essa página ficaram expostos, né, velho? Ficaram pagados de ridículo o negócio. Isso mesmo, viraram o pato do cocada boa, sabe? Isso. E é foda, né, cara? Porque, sei lá, poderia ter sido feito de um jeito diferente? Poderia, talvez. Pois é, cara. Eu acho que a gente pode até pensar numa coisa que antecede a execução, que é a motivação. A motivação era chocar, era aquele negócio que depois colocaram um comunicado em cima, né, falando assim, se isso te causou estranhamento, você deve refletir sobre o assunto e tal. E aí, na hora, cabeça, me veio o Oliviero Toscani, que é o famoso fotógrafo responsável por todas aquelas campanhas da Benetton, o United Colors of Benetton, que nos anos 1990 chocava a galera com aqueles outdoors, imagens, anúncios em revista e tal, que propunham uma reflexão, né, cara? Mas de nenhuma forma essa reflexão era proposta por meio do insulto. E aí é que eu fico com o pé atrás com relação a essa chamada para reflexão desse outdoor e dessa página no Facebook, que tem um problema inicial, que é justamente esse que você falou, cara, que é expor as pessoas, porque numa situação dessa,
os primeiros que vão se manifestar são aqueles que sofrem com essa discriminação ou esse problema todo de problemas de acessibilidade e de falta de reconhecimento e etc. na pele, que são os próprios deficientes. Então a galera que está lá atuando já há muitos anos nesse front, eles foram realmente, como você falou, não teria de maneira melhor de descrever isso, eles foram expostos ao ridículo, e para depois ser colocado que era uma situação para te colocar para refletir sobre o assunto. Mas, poxa, você precisa expor os caras ao ridículo quando eles vão lá e se colocam contra e etc. Ao ridículo, e alguém pode argumentar, mas isso não é expô-los ao ridículo e tal. Mas eu acho que de certa forma né, cabeça, porque essas pessoas foram colocadas como, você reclamou à toa, porque isso era uma ação bacana, eu estou fazendo bem para você. Eu não acho que nenhum deficiente se estivesse na responsabilidade de aprovar essa campanha, aprovaria. Assim, eu arrisco dizer que não aprovaria, sabe? Se falar assim, se alguém numa reunião de briefing falasse, olha, a gente tem essa ideia, o que você acha? É ridículo, não vamos fazer. Cara, não, aborta, sabe? O que eu discordo, Caio, você não acha que o Toscano, ele ofendia de certa forma? Tipo, quando você coloca presidente americano com... Não, era... Quem que era? Um padre beijando uma freira na boca? Isso, ou Israel e Palestina, dois caras se beijando, tinha um negócio desse? Era o Yasser Arafat e mais alguém se beijando. Isso. Isso ofende de certa forma. Cara, mas eu acho que a proposta, ela é ofender... proposta, né? Ela tem um conceito atrás, sacou? Uhum. E tem todo a ver com a construção da marca. O negócio, ele é mais elaborado do que simplesmente você fazer uma campanha ultrajante no Facebook e dizer que isso é para chocar as pessoas. Pois é, cara, eu acho que o negócio do Toscani ali, ele era mais ousado no seguinte sentido: ele colocava essa imagem do padre beijando a freira na boca, por exemplo, num contexto em que você já sabia de cara que aquilo era uma contestação. Diferente de você, por exemplo, hoje, chamar a atenção para a causa negra colocando um outdoor com um cara da Ku Klux Klan falando fim às cotas para negros, e com aquele chapeuzinho da Ku Klux Klan. E só 2 dias depois, ou 1 dia depois, falar, viu, você ficou indignado com esse cara da Ku Klux Klan? Então, é para você ficar indignado com tudo. Esse cara, você não precisa primeiro fazer isso sem dar a pista, sabe? Eu acho que é o jeito que você diz que mostra que você, tudo bem, está sendo ousado, claro, não estou tirando mérito não, mas você está sendo ousado sem ter muita noção de nada no mundo. Ok. Entendeu? Entendi. Que é mais ou menos a mesma coisa daquela onda de você fazer uma comunicação aí nos ambientes digitais interativos, ousada ou fora da caixa, que é o que a Prefis de Curitiba faz, e o verdadeiro propósito da comunicação de uma instituição como uma prefeitura, né, cara, que você coloca, tudo bem, muito legal você colocar as capivaras, é interessante, é engraçadinho e tal, mas essa não é a postura dessa instituição em todas as dimensões, e assim que deveria ser, né? Se for para ser o caso, a prefeitura tem que ser engraçadinho o tempo todo. Por quê? Porque isso vai ajudar a construir a marca, a consolidar a marca, ou esse posicionamento de marca de uma maneira mais eficiente, e vai proporcionar uma associação de imagens na cabeça do cidadão ou do consumidor de uma maneira mais fácil, que é o que a Benetton fazia. A Benetton era conhecida por ter esse posicionamento ousado, colocar aqueles corações com os dizeres, esse é de um negro, esse é de um branco, esse é de um oriental, etc., para mostrar que os corações são iguais e tal, e para tacar o dedo na ferida, né? Então essa era a proposta. Eu acho que aqui erraram a mão ao fazer um insulto para só depois dizer que, olha, isso era uma coisa para você pensar, viu? Mas, cara, mas
você podia ter feito isso de outra forma, né? Podia ter feito isso de outra forma. E ficou, igual você falou, ficou completamente descolado do que a prefeitura faz e de o que eu imagino ser uma abordagem institucional do problema, entendeu? A questão, Caio, que aí novamente é aquela que a gente já falou sobre o fato eu não sei se é uma tentativa de se aproximar de um público diferente, fazer uma abordagem diferente de um assunto, mas o esmero na execução ele é importante. É importantíssimo, cara. E principalmente, aí eu tô presumindo, tá? Não sei se é verdade. É importante você conversar com os envolvidos, né, bicho? Tem que combinar com os russos antes. Pois não adianta cara. Você querer fazer... Eu não sei se a prefeitura chegou para as associações, para as pessoas que são relevantes e defendem a causa, os direitos dos deficientes, acessibilidade, inclusão e todo o resto, e falaram, olha, a gente vai fazer uma campanha que é desse jeito, daqui a 2 dias nós vamos desdobrar a campanha, então segura a onda ou entenda o que vai acontecer. Me parece que foi um negócio totalmente isolado e que expôs quem tem relevância e sabe fazer a luta com justiça, sei lá. Pois eu acho que se tivessem envolvido essas entidades ou esses representantes no processo, eles teriam se manifestado contra, que é o que a gente já falou antes, né, cara? E a questão do esmero é muito importante, porque foi conduzido de um jeito que, claro, teve um buzz danado. A ideia era gerar buzz, gerou buzz. Mas o que isso proporciona no frigir dos ovos? A gente ficou mais consciente, por mais que tenha sido barata uma ação, qual foi a repercussão disso efetiva para mudança de mentalidade e etc. Né? E a que custo real? Porque uma coisa é o custo de um outdoor, outra coisa é o custo de depois você desprender uma quantidade enorme de horas homem para explicar a questão e para tentar convencer as pessoas, porque é muito fácil. Eu estava vendo aí um outro parêntese, cabeça, que vale muito a pena a gente recomendar, que é um podcast chamado On The Media. Que a gente falou no episódio passado, inclusive. Exatamente. Eu estava escutando uma edição mais recente deles, após os ocorridos em Paris. Eles já tinham uma cartilha para jornalistas e para cidadãos como se comportarem depois de... É bem relevante isso, porque ontem teve o esquema em São Bernardino, né? Depois desses mass shootings que são tão comuns nos Estados Unidos. E eles agora elaboraram uma também para eventos como os de Paris, ataques terroristas, que é muito fácil, e eles colocam uma fala de uma pesquisadora, que é muito fácil a gente entender como verdade a primeira coisa que chega, mas depois o pedido de desculpas é muito complicado das pessoas assimilarem. E na hora que eu estava escutando isso, e por isso essa pesquisadora fala, e os jornalistas têm que tomar muito cuidado com as primeiras coisas que eles falam sobre, por exemplo, os responsáveis pelos ataques. Eles estavam refletindo lá sobre a palavra mastermind, que era atribuída ao tal do belga que pensou os ataques e tal. Que isso é complicado porque, se não é o cara de verdade, o conserto depois não é possível de ser feito na plenitude. Aí comentam o caso de um camarada que tirou uma foto de si mesmo no banheiro com seu iPad, e aí photoshoparam o iPad, colocaram um Alcorão, photoshoparam a sobrancelha do cara para ele parecer mais nervoso, e esse cara começou a aparecer como envolvido no esquema e não tinha nada a ver. Ou seja, até você provar que focinho de porco não é tomada, é complicado. E as pessoas tendem a acreditar nas primeiras coisas que elas escutam. Então, se o belga é o culpado, o belga é o culpado. Por mais que, eventualmente, se descubra que tem uma coisa depois, ou tem algo mais profundo para se pensar, que é aquele esquema do passaporte e atribuir a responsabilidade a refugiado e etc. e tal.
que é o mesmo caso de tratar refugiado como imigrante, mas isso aí é assunto para outra história, né? Então o que ela estava falando é, a gente tem que tomar cuidado com as primeiras coisas que a gente fala, porque para depois consertar, não necessariamente o conserto chega para todo mundo e as pessoas não assimilam o conserto. E isso, quando eu vejo essa ação da Prefeitura de Curitiba, me lembra, por exemplo, do estrago que a revista Veja fez com aquela escola base em São Paulo, com aquelas denúncias de abuso de crianças. Foi a Folha de São Paulo também, na tem época, uma responsabilidade enorme, gigante, né? Pois é, que você joga pedra na cabeça da pessoa e por mais que você peça desculpas depois, cara, não tem o mesmo peso. Né? É o mesmo esquema de que vivem martelando coisa, falando que, sei lá, fulano é responsável por isso, ciclano é responsável por isso, e depois você pede desculpas falando que não é bem assim. O pedido de desculpas não chega à mesma quantidade de pessoas que chegou à sua denúncia inicial. Então, a minha questão com relação à falta de noção dessa ação da Prefeitura de Curitiba, e aí fica a dica para todos que cuidam de gestão de comunicação, especialmente comunicação digital, é que a primeira mensagem que você manda é a que chega a uma quantidade maior de pessoas. O adendo falando que você precisa refletir não vai chegar com a mesma força e também não vai chegar à mesma quantidade de pessoas. Por quê? Aquele cara que se indignou e se manifestou contra essa página, contra esse outdoor, quando ele fica sabendo que a ação era uma ação da prefeitura e de cunho teoricamente, politicamente correto e fazer você refletir, esse cara ele não vai compartilhar de novo isso. Porque ele vai se sentir enganado, ele vai se sentir ultrajado e ele vai ficar pé da vida. Então aquelas pessoas que ele influenciou com a manifestação dele sobre aquilo, elas às vezes não vão ficar sabendo do conserto. E não vão ficar sabendo da totalidade da coisa. Então a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. Você espalhou e claro, olha só, a primeira pedra que você joga num lago, ela faz uma reverberação, ela faz umas ondinhas. Se você joga uma pedra logo depois de igual tamanho, ela não necessariamente você vai ver as ondinhas relacionadas àquela pedra, você vai continuar vendo as ondinhas da primeira pedra. Então o que aconteceu foi isso. A ação de depois, de você colocar falando, olha, reflita, ela não tem o mesmo impacto da primeira ação. Por isso, eu acho que é mais falta de noção do que ousadia. E as ações da Benetton, a coisa você não tinha que receber uma explicação logo depois. Ela ofendia, te fazia refletir, mas estava no contexto. Não é igual esse. Isso daí, lembra daquele filme Eu Mesmo e Irene, lá do Jim Carrey? Sim. Que ele vai lá e destrói um carro que parou na vaga de deficiente, e aí depois ele descobre que a pessoa estava buscando um deficiente? Sim. Pois é, então, o cara fica com um carão danado naquela situação. Então, não adianta muito depois você mostrar e deixar a pessoa com culpinha. Essa culpinha, ela é muito menos efetiva e eficiente e o impacto do que a propaganda do Carlinhos. Cara, quantas referências agora a gente vai ter que colocar nas notas desse episódio, né? Você se lembra da propaganda do Carlinhos que eternizou a Fake Plastic Trees do Radiohead? Sim. E a mensagem era boa, inclusive. Porque o tapa na cara vinha no exato momento. Não era um teaser que demorou umas 48 horas, umas 24 horas para você ficar sabendo. Porque se assim fosse, a mensagem da resposta de que, olha, cara, você está tendo preconceito aí, isso que você está fazendo, isso que você está pensando não é legal. Vem em segundos. É como a coisa da Benetton lá, vem em segundos. Aqui demorou muito e a resposta, a emenda sai pior que o soneto. É aí que eu quero chegar. Eu acho que eu sou muito prolixo, né, cara? Não vou comentar. Imagina, né, cara? Mas, ô, Caio, pegando bem no começo seu argumento, não é a questão do custo, ela, igual você falou, não é só o custo do outdoor, não é a questão do custo da campanha em si. Uhum. Mas quando você põe uma página dessa no ar, um outdoor desse no ar, com uma afirmação tão caótica, tão ultrajante, eu acho que o primeiro ponto é desqualificar, entendeu? Porque a gente sabe, velho, assim, a gente sabe que tem
eu ia falar extremismo, mas eu acho que é opinião sem noção. Tem gente que é completamente sem noção, entendeu? E foi o que eu falei mais cedo. A primeira coisa que você faz é desqualificar esse cara. Você fala, bicho, não rola, não é por aí, entendeu? A partir do momento que você vê uma página dessa, você fala, bicho, esse cara é maluco, velho. E aí você desqualifica e você simplesmente não vai ver a resposta. Eu só fiquei sabendo, não que eu seja o centro das atenções aqui, mas só fiquei sabendo da resposta porque foi o que eu falei, alguém no Twitter falou, olha, a campanha da Prefeitura de Curitiba. Você imagina que agora tá todo mundo que defendeu agora tá pagando de ridículo, né? Pois é. A sorte que eu acho que foi tão ultrajante que não deu a repercussão que tinha que dar, entendeu? Porque uma campanha séria daria uma repercussão muito maior. E eu lembrei, eu estava aqui tentando buscar algum momento que logo depois do atentado da Maratona de Boston, algum meio de comunicação, eu vou ser bem genérico, tá? Algum meio de comunicação falou sobre como o jornalismo deve se portar para reportar esses acontecimentos, assim. Tipo, todo mundo quer ter o furo, mas você tem que ter cuidado para não passar as informações incorretas. Isso. Então a sorte dessa campanha de Curitiba foi que ela foi tão ultrajante de certa forma que ninguém correu para ter 100% de afirmações erradas ou tentar dar um buzz para um negócio que poderia ter sido feito melhor e ter sido muito mais relevante. Pois é, eu acho que isso tem uma importância danada a gente falar disso aqui, né, que a gente versa sobre comunicação digital, porque isso corremos sério risco de se transformar numa modinha, né, cara? A gente vê uma coisa feita para impactar e aí depois vem uma resposta e essa resposta corrige pelas metades e isso não vai ser bacana. Então, assim, não é que você tem que encaretar a sua comunicação, não é nada disso que a gente está falando aqui. O lance é pense antes de fazer, para você não fazer esse tipo de besteira. Pense bem no que você está fazendo, concatene as coisas com outros envolvidos, para usar os jargões aí do mundinho da gestão, converse com os outros stakeholders envolvidos, que são as entidades de defesa dos deficientes, e fala assim, cara, nós estamos pensando nisso daqui, vamos fazer um negócio junto, vamos fazer um negócio legal, porque vai ter um impacto melhor, sabe? Eu acho que a gente precisa planejar mais. Por mais que tenha sido planejada essa ação e eventualmente esses caras que são responsáveis por isso vão falar da história, e isso vai virar case e etc. Cara, a emenda saiu, a finalização, a execução saiu muito mal feita, porque por mais que tenha gente que já saiba que trata-se de uma ação da Prefeitura de Curitiba, não é a totalidade das pessoas que foram impactadas por aquela publicação daquela página falsa que vão ficar sabendo dessa explicação. Sem mencionar que você criar uma página falsa no Facebook já é uma coisa não legal, né, cara? Completamente não legal. Não legal. Inclusive nos termos de uso do Facebook, né? Pra que você vai criar um negócio falso? Mas enfim, né, cara? Agora você tem que mudar lá a característica daquela página para fictional character, né? Uma coisa... Enfim, não tem... E qual que é o impacto disso, né? Eu acho que vai virar case, mas vai ser mais uma daquelas piadas internas que só publicitários... E aqui eu não vou nem medir palavra. Gente sem noção que vai achar que aquilo lá foi legal. A dica que a gente pode dar é... Se você quer usar... Vamos dizer que os caras queriam usar a referência do Toscani, tá? A dica é principalmente para referências, use com parcimônia, velho. Claro. Né? E entenda o tamanho a mensagem que você quer passar e o tamanho da repercussão. Às vezes chocar pode não ser a melhor solução para aquela causa, aquele problema. Uma campanha muito mais séria e efetiva, usando até séria não de linguagem, mas
importância que o assunto tem, entendeu? Até usando os próprios memes da Prefeitura de Curitiba, da Prefs, no Facebook, talvez isso sairia muito melhor. É isso aí. Pois é, Cabeça. Tomara que essas dicas surtam algum tipo de efeito na nossa audiência. Espero que sim, né? E eu gostaria muito de ver e de ler o que você que está ouvindo o nosso Ainda Sem Nome de número 71 pensa sobre isso. Comente lá no aindasemno.me, repasse esse episódio para outras pessoas e dê o seu review lá no iTunes, né, cara? Isso, eu acho que grande parte do público do nosso podcast vai poder colaborar com insights valiosíssimos sobre esse assunto, porque muita gente está inserida no meio de comunicação digital e principalmente as pessoas que não estão. Eu queria saber a opinião, porque é legal também ter esse ponto de vista de gente que está fora que foi só consumidor dessa campanha. Deixe o seu comentário, deixe as suas estrelinhas lá no iTunes e retweete. Mostre que você está ouvindo esse episódio, porque eu não acredito que todos esses downloads que a gente tenha tido ou esteja tendo sejam de robôs. As pessoas estão ouvindo, mas não estão comentando. Galera, comenta aí e dê sugestão também. Você que está ouvindo isso daí, quer que a gente fale sobre alguma coisa, manda um link, manda uma mensagem pra gente. Lá no aindasemno.me tem um formulário de contato, você pode mandar uma mensagem pra gente. Twitta pro Cabeça, twitta pra mim, marca a gente de alguma forma e a gente vai conversando, né, Cabeça? Isso aí. Faça feito o Luiz Carlos Fernandes, o Bruno Milagres e outras pessoas que deram suas sugestões de pauta e a gente deu os nossos centavos de contribuição sobre. Isso aí. Nós estamos aí para conversar. Isso. Beleza. A gente conversando com a gente. Não poderia terminar melhor, Cabeça. Não poderia terminar melhor. É isso aí. É isso aí, Caio. Estamos aí e... só porque eu tô vendo aqui a janela do Skype, a minha dica de hoje também seria, se você quer uma sugestão boa de podcast, é o Work in Progress do Jason Friedman. Isso aí. Mais um elemento para as notas desse episódio. Exatamente. Bacana. Belíssimo podcast do cara do Basecamp e do Rework, que faz ele crescer tremendamente nos meus conceitos. É isso aí. Excelente dica, Cabeça, e vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, cara. Isso aí, valeu, Caio. Até mais, gente. Boa semana pra vocês. A gente se vê no 72. Falou!